Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. A nossa filha nasceu rindo. A minha filha, Mara, não nasceu chorando. Ela nasceu rindo. Enquanto a gente tentava dormir, ela acordou a gente. Meu marido se recusou a ajudar, virando na cama e enfiando o rosto nos travesseiros. Ah, se vira, ele resmungou. Para Milton, Mara, nossa linda filha, era só isso. Eu me inclinei sobre o berço dela e a levantei nos meus braços. Sabe, eu murmurei para ela. Rir é muito bonitinho, mas você tá deixando a sua mãe acordada. Em resposta, Mara riu de novo, mais alto. Carla! Milton gritou. Só deixa essa merda aí. Quando eu me deitei na cama, eu conseguia ouvir os soluços abafados do Milton, atravessando a parede fina do quarto e voltando em pequenos intervalos, como uma torneira mal fechada. Eu fiquei encarando o teto, contando as risadinhas da Mara no berço ao lado, tentando achar uma lógica para aquilo. Ele chorava, só que tentava esconder, e mesmo assim eu ouvia. O colchão mexia com cada respiração dele, e eu sentia o corpo dele pesado, virado para outro lado, evitando até encostar em mim. Eu queria levantar e falar alguma coisa. Queria dizer que ia passar, que era só uma fase, que criança é assim. Só que eu sabia que não era. Aquele riso não tinha o mesmo som de um bebê feliz. Parecia repetido, preso numa mola. Na manhã seguinte, ele estava em pé na frente da cafeteira, com o rosto parado, olhando para a parede como se esperasse que ela respondesse. A luz da cozinha batia no ombro dele e deixava o resto do corpo num cinza cansado. A cafeteira fez aquele barulho de sempre, o mesmo borbulhar, só que ali virou uma coisa irritante, um tique. Ele não tomou café, ele despejou na pia devagar, vendo o líquido escuro sumir pelo ralo. Depois passou água na jarra, limpou com a mão por dentro e encheu outra xícara, como se o problema fosse a primeira. Ele levou a caneca até a boca, parou a 2 centímetros e baixou de novo. O cheiro do café no ar, forte, sem servir para nada. Eu sentei a Mara na cadeirinha e tentei dar o café da manhã para ela. Ela ria com a boca aberta, um riso que não combinava com fome. A papinha escorria pela colher e eu tentei mais uma vez. Abre o bocão assim, ó. Ah! Eu disse, forçando um sorriso que saiu torto. Mara só riu, batendo as mãozinhas uma na outra, como se eu fosse uma palhaça e o mundo inteiro fosse uma piada. Milton ficou atrás de mim, parado. Eu senti a presença dele antes de ouvir a voz. Eu não aguento mais essa merda. Ele sussurrou. A frase não veio com raiva, veio vazia. Uma coisa que alguém diz quando já passou do limite e não sobrou nada além de cansaço. Eu virei o rosto para encarar ele, para puxar ele de volta, para pedir ajuda, qualquer coisa. Só que ele já estava andando, cambaleando com passos curtos, como se as pernas tivessem esquecido o ritmo. O olhar dele não estava em mim, estava na Mara. Ele avançou e arrancou Mara dos meus braços. Eu senti o peso sair das minhas mãos e ficou um espaço quente onde o corpo dela estava. Meus dedos ainda ficaram na posição de segurar, fechados no ar. Minha boca abriu e nada saiu. A língua travou, as palavras se embaralharam dentro de mim e eu só consegui um som baixo. Não. Eu congelei com os lábios abertos e vi meu marido segurar nossa filha de um jeito errado, com firmeza demais. O riso dela continuou por um segundo, e aí virou outra coisa, um rangido curto, e eu vi a cabeça dela se separar do tronco. Eu gritei, e o grito não combinou com o meu próprio corpo, parecia vir de outra pessoa. O sangue escorreu grosso pelos braços dele e se juntou no chão. Milton não parou.
Ele arrancou as pernas dela, depois os braços, e o barulho da carne se partindo ficou dentro da cozinha, misturado ao cheiro do café. Eu não aguento mais. Milton chorou, e eu caí de joelhos abraçando o tronco da pequena Mara, apertando contra mim um pedaço quente, sem entender o que eu estava segurando, sem entender nada. Meu estômago subiu, o ar ficou curto, minha visão ficou apertada, as bordas tremendo. Eu ouvi minha própria voz falando sem sentido, palavras soltas, repetidas, e eu senti o vômito enchendo a minha garganta. Milton veio atrás de mim. Os olhos dele estavam vermelhos em carne viva, e o rosto dele tinha um brilho molhado. Ele não parecia um homem que acabou de fazer aquilo. Parecia alguém que acordou de um pesadelo e ainda estava preso nele. Me escuta, ele sussurrou. Eu tentei me virar, tentei afastar ele, tentei gritar de novo. A garganta não obedecia. Eu só engasgava e cuspia o ar. Ele me puxou para baixo com ele, segurando meus ombros com força. Me escuta. Ele matou a nossa filha, a nossa bebê. A frase ecoou na minha cabeça num loop, cada vez mais alta. Eu olhei para o chão, esperando ver um lago vermelho, pedaços. A prova. Só que algo falhou na imagem. O vermelho não se mantinha. A textura do chão mudava. Meu cérebro tentava encaixar e não conseguia. Isso não é real, ele disse, e balançou um enchimento branco na minha frente. Um tufo de fibra sintética, leve, sujo de nada. O gesto foi tão absurdo que a cor voltou para minha visão de uma vez, como quando a luz acende num quarto escuro. Eu pisquei. Não tinha sangue. Eu olhei para as mãos dele. Estavam limpas. Eu olhei para mim. Não tinha nada nas minhas roupas. Eu olhei para Mara. Era uma boneca. A boneca ainda ria num som mecânico, fino, repetindo o mesmo trecho. Carla, olha para mim. Ele falou, sacudindo os meus ombros. Eu não sou o seu marido. A gente não é casado. A gente tem 17 anos. Essa boneca idiota estava rindo porque as pilhas precisavam ser trocadas. Eu fiquei encarando ele e a cozinha pareceu mudar de lugar. As coisas que eu jurava que eram minhas não tinham marcas minhas. O formato da mesa era outro. Até a altura da bancada estava errada. O meu nome é Milton Reis. Eu sento atrás de você na aula de inglês. Ele disse, rápido, desesperado, como se cada palavra fosse uma âncora jogada para me puxar de volta. Eu senti uma pressão no peito. Não dor, uma coisa parecida com falta de ar. E minhas pernas tremeram. Ele me puxou para ficar em pé e me arrastou até a porta, como se temesse que eu olhasse para trás e caísse de novo na história. Nada disso é real, ele sussurrou, engasgando num soluço. Lá fora tem um complexo do governo. A gente tá preso aqui, a nossa turma inteira. Senhor Reis? Uma voz chiou lá de cima. A voz era familiar. Por favor, saia do lar para sempre 15 e recolha sua nova criança para reiniciar a simulação. A recusa em cumprir a lei família em primeiro lugar resultará na execução do senhor e de sua esposa. Milton virou para mim. Fica aqui. Eu fiquei paralisada enquanto ele saiu, batendo a porta atrás dele. Milton voltou com outra boneca aninhada nos braços, mas os olhos dele estavam distantes, vazios. Ele embalou a boneca com um sorriso largo. Ela não é linda? Ele sussurrou. Atrás dele, uma luzinha vermelha na porta piscou para mim. Milton riu, dando um toquinho no nariz da boneca, embalando ela contra o peito. Nossa pequena Mara. Hoje, o meu corpo está à venda. No dia da loteria, eu ignoro o meu café da manhã. É o meu favorito, panquecas cobertas com geleia, suco de laranja e um salgado folhado. Eu jogo tudo no lixo. A noite anterior virou tradição. Por uma noite só, os adolescentes de Eden têm permissão para enlouquecer. Sem prisões, sem consequências. Todo jovem de 18 anos bebe até não conseguir ficar em pé, fazendo tatuagens de que não vai se arrepender,
No ano passado, Heitor bebeu fluido de isqueiro. No ano anterior, Ana foi encontrada enforcada no balanço de pneu dela. Eu ligo a TV, me afundo na fenda do sofá da minha mãe e assisto a programas infantis antigos. A nostalgia não é suficiente para embotar os meus pensamentos. Então, eu abro o armário de bebidas do meu pai e pego o uísque. Eu dou um gole, engasgo e depois viro metade da garrafa. Eu engasgo de novo, dessa vez vomitando, os meus olhos ardendo. Eu me pergunto se eu finalmente vou quebrar. Faz dias que eu não durmo, não como e não tomo banho. Comer me faz vomitar. Dormir me dá uma esperança que eu não quero. Por um momento, eu me permito me ajoelhar e aceitar o meu destino. De novo, eu espero quebrar. Eu quero quebrar, mas eu não quebro. Quando a sirene do início toca, chamando todos os jovens de 18 anos para a praça da cidade, eu me levanto. Eu me sinto entorpecido. Tudo em mim está entorpecido. Eu pego a minha mochila e saio de casa. A dona Ariete, da casa ao lado, se põe na minha frente no instante em que eu fecho e tranco a porta. Jota. O tom dela é dolorosamente falso. Ela tá segurando o jornal de hoje, que, claro, tem todos os nossos nomes na primeira página. Dá pra ver que é de propósito, pelo jeito que ela posiciona ele certinho pra cada nome ficar visível. Querido, você tá bêbado? Normalmente eu aturo ela, mas hoje não é um dia normal. Hoje, com 50% de chance, eu vou morrer. Sim, eu viro pra ela com um sorriso. Sim, dona Ariete, eu tô bêbado pra caralho. Eu entro no meu carro, ligo e me inclino pra fora da janela. Aliás, eu odeio esse seu corte Chanel de merda, tá? E sim, quando eu tinha 8 anos, eu chutei a minha bola e foi ela que quebrou a sua janela. Eu espero um sermão, mas em vez disso, os lábios da minha vizinha se curvam num sorriso cruel. Eu espero que você seja escolhido hoje, meu docinho. Ela diz, com um tom melado. Ela levanta o jornal e lá está o meu nome circulado com um canetinho. Divirta-se. Eu engulo uma resposta e vou embora dirigindo. Ela não vale a pena. Ei! Eu pulo de susto e na hora meu mau humor evapora. O carro já tem um passageiro. Wesley, meu namorado. Ele tá no banco de trás com um sorriso. Eu tento não olhar pra ele, pra aquele sorriso patético, idiota, esperançoso. Fui eu, lembra? Wesley diz. Eu que chutei a bola e atravessou a janela dela. É, eu sei. Em vez de falar, ele pega minhas mãos e aperta. Eu aperto de volta. Quando a gente chega à praça da cidade, 2 filas estão se formando. Meninos e meninas. Eu sou empurrado para a fila dos meninos com Wesley. Um cara segura minha mão. Eu não sei se é por mim ou por ele, mas eu agradeço. Um homem de terno sobe no palco. Um bilionário. O terno dele vale mais do que a nossa cidade. Bem-vindos. Os lábios dele se abrem num sorriso. Bem-vindos à nossa loteria anual de corpos. 3 corpos serão escolhidos para assimilação imediata. Como sempre, os pais receberão compensação. Vamos começar o sorteio. A loteria de corpos é pura ganância. Um monte de velho rico se recusando a morrer, usando dinheiro sujo para comprar mais anos de vida, misturando e combinando corpos para ferrar o mundo ainda mais. Eu nem olho nossos nomes girando dentro da esfera. Eu abaixo a cabeça, sufocando. Wesley Hemlock. O nome bate como uma onda de água gelada? Não, eu digo, mas o Wesley já está indo para frente. Eu grito, mas sou puxado violentamente para trás. Não! Wesley sobe no palco, pálido, tremendo. Obrigam ele a cair de joelhos. A cabeça dele é puxada para trás, enquanto uma mulher de branco pressiona uma agulha azul brilhante na têmpora dele. Os olhos do Wesley viram para cima. O corpo dele perde força. Por um mero batimento, a esperança acende. Desesperada, agonizante. Talvez ele esteja resistindo. Talvez o corpo de Wesley dá um tranco de repente e ele se levanta com um sorriso enorme. Eu vomito em mim mesmo. Depois que a loteria termina, eu volto para casa entorpecido. Eu não penso no Wesley de novo. Quando eu penso, eu começo a gritar. Eu volto a precisar dos meus remédios. Eu não penso nele até o meu último ano da faculdade. Eu tô voltando para casa, exausto,
descalço depois de uma noite fora. Eu dou 2 passos dentro de um beco antes de ouvir isso. Ei, seu idiota! A voz parece um pesadelo espetando o fundo da minha cabeça. Eu não viro. Eu continuo andando. Eu tô falando com você, porra! Eu disparo numa corrida. É tarde demais. Mãos geladas agarram a minha nuca e me puxam para trás. Uma sombra se inclina sobre mim. Uma coisa cruel aparece de repente no meu estômago. Uma umidade quente escorre de mim e mesmo assim, eu não choro. Eu caio no chão e me permito quebrar. É o rosto dele. O corpo dele está pálido e irreconhecível, coberto de tatuagens e queimaduras de cigarro. O olho direito dele sumiu, substituído por vidro. Os dentes dele são afiados, cortados com perfeição. Brancos demais. O olho que sobrou está selvagem, frenético, amarelado nas bordas. Dá pra ver anos de drogas e bebida destruindo o corpo dele. Foi mal, mano. Ele resmunga, largando a faca. Ele acende um isqueiro. O rosto dele se ilumina num laranja quente. Você não vai me ignorar de novo. Eu sangro até morrer contra o concreto, enquanto ele cambaleia para longe. Eu fecho os olhos, a escuridão se espalhando pela minha visão. Eu não vejo ele cair de joelhos de repente. Eu não ouço os passos dele voltando. Eu não ouço a voz dele presa num soluço. Eu não ouço o grito sufocado dele lutando para ter controle. Eu ainda tô aqui. O fim silencioso. Eu moro longe o bastante para que o fim do mundo chegasse aqui com suavidade. Sem multidões, sem engarrafamentos, sem vizinhos gritando. Só uma imobilidade que parecia errada do jeito que o silêncio às vezes parece. Como um fôlego preso que já dura tempo demais. Eles tinham dito alguma coisa no jornal sobre um objeto passando perto demais. A gravidade fazendo coisas que não devia. Os oceanos se comportando errado. O tempo ficando estranho, aquele tipo de linguagem cuidadosa que as pessoas usam quando não querem dizer que não há nada a ser feito. Aí, as transmissões pararam de explicar e começaram a agradecer. Eu acordei antes do amanhecer porque o meu cachorro já estava acordado. Não foi o tipo de despertar em que você abre o olho e pensa em voltar para o sonho. Foi um olho abrindo com um susto, como se alguém tivesse chamado meu nome. Só que não tinha som algum. O cachorro estava sentado ao lado da cama, perto demais, respirando curto, olhando para mim como quem espera uma coisa simples e urgente. Ele já estava de pé quando eu sentei, o rabo erguido, orelhas soltas, o corpo inteiro voltado na minha direção. Não era ansiedade de passeio, era uma atenção concentrada, uma fome de rotina. Um pedido para eu repetir o que sempre funcionou. Tá bom, eu disse, eu já levantei. A casa parecia maior no escuro. Eu pisei no chão e senti o frio subir pelos calcanhares. O meu cachorro me acompanhou até o corredor, parando quando eu parava, retomando quando eu retomava, como se a ordem das coisas dependesse disso. Eu passei a mão na cabeça dele e ele aceitou, mas não relaxou. Lá fora, o céu tinha uma cor que eu nunca tinha visto antes. Não era o nascer do sol, não era tempestade. Era alguma coisa pálida e machucada, como a luz infiltrada por um vidro velho. A linha das árvores no fundo do terreno não fazia contraste. Ela só recortava um tom em cima de outro. Os pássaros estavam quietos. Até os insetos tinham parado. Tudo parecia suspenso, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa no mundo. Tinha aquela sensação de manhã de feriado, quando você acorda antes de todo mundo e fica esperando alguém aparecer. Só que aqui não era descanso, era ausência. Eu abri a porta com cuidado, sem saber por que eu fazia isso, e o ar lá fora tinha um peso diferente, um cheiro de coisa recém-queimada, só que fraco, misturado com terra úmida. O rádio ainda funcionava. Eu liguei sem pensar, como se a voz de alguém pudesse dar um nome para o que eu estava sentindo. Sem música, sem anúncios, só uma mensagem de emergência, calma, repetida do mesmo jeito, sem alteração no ritmo, sem recuperação.
falha de infraestrutura iminente. Obrigado pela sua cooperação. A frase "esse obrigado" me deu uma raiva seca. Eu ouvi de novo só para ter certeza de que não era impressão. Era isso mesmo, uma educação mecânica no meio de um aviso do fim. Eu desliguei. O meu cachorro me seguiu de cômodo em cômodo, as unhas batendo baixo, um som pequeno que virou um metrônomo. Ele encostava na minha perna sempre que eu parava, como se quisesse me lembrar que eu tinha um corpo ali, que eu ainda era alguém. Para ele, era só uma manhã estranha em que eu estava lento e quieto e tocando nas coisas sem motivo, abrindo gavetas, fechando portas, olhando pro nada por tempo demais. Eu fui até a cozinha. A pia tinha um copo de ontem. A louça parecia uma evidência de que o mundo ainda tinha ontem. E isso me incomodou. Eu abri a torneira e a água saiu normal, fria, com a pressão de sempre. Eu fiquei encarando o fluxo por alguns segundos, esperando alguma falha que justificasse a mensagem do rádio. Eu dei comida para ele mais cedo. O saco de ração fez aquele barulho áspero e por um instante esse som foi o mais normal de todos. Ele comeu feliz, com a pressão contente de quem acha que tudo está no lugar. Quando terminou, empurrou a tigela vazia na minha direção. Rabo abanando, orgulhoso de si, como se tivesse feito a parte dele. Eu enchi a tigela de água e vi o reflexo tremular, só que não pelo vento. A superfície oscilou como se o ar estivesse vibrando. Eu mexi o dedo na água para conferir e o meu cachorro me olhou, esperando que isso significasse alguma brincadeira. A gente saiu, eu peguei a guia por hábito, ainda que não precisasse, e ele aceitou como aceitaria qualquer regra que eu inventasse naquele momento. A porta fechou atrás de nós com um estalo limpo, e esse som me pareceu alto demais para o tamanho do mundo lá fora. A mata estava errada, não morta, só esvaziada, sem vento, sem movimento. As árvores estavam completamente paradas. Em algum lugar ao longe, eu ouvi um som como metal entortando, esticado, fino e distante. O cachorro trotou à minha frente, focinho no chão, investigando o nada. No meio da manhã, a luz ficou ainda mais fraca. As sombras já não se alinhavam. Meu celular perdeu sinal. Depois, energia. O ar tinha um cheiro fraco de ozônio e cobre. Eu me sentei na varanda, com as costas apoiadas na porta. O meu cachorro se enroscou ao meu lado e dormiu. Ele não percebeu a pressão aumentando no ar, nem o jeito que o horizonte parecia ceder. Ele sonhou, as pernas dele tremelicando, as patas correndo por alguma coisa que só ele conseguia ver. Eu imaginei campos abertos, um graveto arremessado, eu rindo. Quando o som finalmente chegou perto, não era alto, era uma pressão, um zumbido que você sentia nos dentes. As árvores se curvaram para dentro. O céu escureceu até um preto impossível e o mundo pareceu que estava sendo segurado com suavidade, mas com firmeza. Meu cachorro acordou, se espreguiçou e lambeu a minha mão. Eu enterrei o rosto no pelo dele e puxei o cheiro dele para dentro. Quente, familiar, vivo. Eu tô aqui, eu disse. Ele abanou o rabo e quando a luz finalmente se apagou, ele nunca soube o motivo. Só soube que ele estava quente e acolhido e não estava sozinho, enquanto o mundo escorregava em silêncio ao nosso redor.